Bem-vindos à primeira aula do Clube Livres para Sempre. E essa primeira aula a gente vai explicar como o inimigo trabalha. Em todas as guerras, todas as batalhas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quem ganhou a guerra foi quem realmente pôde conhecer o seu inimigo. Então é extremamente necessário que a gente conheça as estratégias que o inimigo usa contra a nossa vida. Porque aí sim a gente consegue discernir quando é ele agindo ou quando é um ser humano normal agindo, como quando são coisas cotidianas, né, corriqueiras da vida acontecendo. Então é extremamente importante que nós possamos conhecer e entender e poder identificar quando é o inimigo trabalhando contra a gente. Quando são armadilhas de Satanás, quando são situações criadas por ele para que nós caiamos, percamos a nossa paz, aceitemos a tentação que ele nos oferece. Então é extremamente importante entender qual que é o objetivo de Satanás. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. São essas os três objetivos que o inimigo tem: matar, roubar e destruir. Às vezes a gente pode enxergar o matar como uma morte realmente física, mas muitas vezes você está vivendo fisicamente vivo, mas espiritualmente morto, emocionalmente morto. Sabe, não vê mais graça em nada, não consegue mais se relacionar, não vê um futuro com a sua família, com a sua esposa, você não se enxerga tendo uma família, porque o pecado já está tão encalacrado em você que acabou matando os seus sonhos, as suas emoções e muitas vezes a sua vida espiritual. Então é extremamente importante a gente trabalhar para reviver, para ressuscitar o que um dia foi vida e hoje é morte na tua vida. O inimigo trabalha da seguinte forma: a gente aqui está tratando essa questão da pornografia, masturbação e pecados sexuais, certo? Então sempre lembre que a gente está tratando desses assuntos em específico nesses episódios, nessa aula, nesse primeiro momento do Clube do Livres para Sempre. Então o inimigo trabalha da seguinte forma nessa área da tentação. Ele te oferece a tentação como algo bom e mesmo sabendo que é errado, a gente sabe que é extremamente prazeroso. Um filme pornográfico, um sexo antes do casamento, uma masturbação, desejar uma mulher na rua, a mulher desejar um homem na rua, enfim. A tentação é colocada para a gente, é disponibilizada, é oferecida. Assim como a serpente ofereceu a maçã para Eva. Da mesma forma, Satanás nos oferece a tentação. E por muitas vezes a gente estar fracos espiritualmente, e a carne está lá em cima, a gente cai e a gente peca. A gente acaba cedendo à tentação e peca. O segundo passo do inimigo, ele te acusa. Depois que você termina de consumir ou você termina o ato, seja ele da masturbação, do desejo por coisa proibida, ou realmente do ato do sexo ilícito mesmo, antes do casamento, enfim, ou de um adultério, ele te acusa. Na mesma hora, acabou de cometer o pecado, acabou de cair na tentação, o inimigo vem e te acusa. Aponta o dedo para você, coloca uma tonelada de peso sobre as suas costas e você se sente extremamente indigno. Você começa a gerar pensamentos de que você realmente não vale a pena, que talvez Jesus tenha morrido por todo mundo, mas que por você não valeu a pena, que você não é nada, você é fraco, você é sujo, você é imundo. Quantas vezes você não caiu no pecado? Da masturbação, pornografia, enfim. E depois ficou com vergonha de ir na igreja, porque você sabia o que você tinha feito, e você se sente sujo e imundo. Ou você não consegue orar nem para pedir perdão, porque quando você se ajoelha, vem na tua mente o filme que você assistiu, ou o pecado que você cometeu, e na mesma hora você se sente extremamente mal, destruído. E aí o terceiro ponto é o isolamento. Ele te isola. Então você caiu na tentação.
Você está sob acusação. E aí agora o próximo passo é o isolamento. Você começa a não andar mais com pessoas que professam a fé em Cristo. Você começa a evitar ir para a igreja. Você não conversa tanto mais com aqueles seus amigos cristãos. Você começa a se isolar no seu mundinho. Você começa a não mais fazer parte de escola dominical. Você que cantava num louvor não canta mais. Você começa a se sentir mal, indigno e vai se isolando. E é isso que o inimigo quer. Ele quer te isolar. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos tragar. Quem aqui já assistiu um documentário animal, onde o leão ou um grupo de leões ataca uma manada de búfalo? Eles sempre atacam quem está isolado da manada. Quando você está longe, isolado, sozinho, você se torna uma presa mais fácil. Porque não tem ninguém para te orientar, não tem ninguém para você se confessar, não tem ninguém para te ajudar e abrir seus olhos e te falar, você está num processo de acusação, o inimigo está te destruindo. Então você fica isolado e aí sim as coisas vão de mal a pior. O que às vezes era só uma ideia, um filme, algo na tua mente, se torna realmente algo físico e você vai atrás de prostituição, de adultério e se afunda cada vez mais no pecado. E vai, e vai, e vai. Então é importante a gente entender que essa é a estratégia do inimigo. Tentar, acusar e isolar, para então te destruir. É extremamente importante que você não se isole. Todo mundo está sujeito a cair. Agora, a acusação não vem de Deus. O remorso não é arrependimento. A gente não pode confundir arrependimento com remorso. Arrependimento é a gente se sente mal, porque entristecemos o Espírito Santo, erramos, mas nos arrependemos e naturalmente, na mesma hora, Jesus libera o perdão e a gente não sente mais aquela culpa. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Ele ainda não é o nosso juiz. Ele ainda não nos acusa. Quem nos acusa hoje é o diabo. Então entenda, esse sentimento ruim que você tem não é arrependimento, porque arrependimento vem para a vida e a acusação, o remorso vem para a morte. O arrependimento faz com que você queira voltar para a igreja. A acusação, o remorso faz com que você se afaste dela. Entendeu? Então nessa primeira aula, nesse primeiro episódio do nosso clube, eu preciso que você entenda que primeiro, você não é único. Você não está passando por esse problema sozinho. Você não é o pior ser humano do mundo. E Jesus morreu por você sabendo quem você era. Entenda isso. Sabendo quem você era. Você não está surpreendendo a Jesus. Ele já sabia o que você era, o que você fazia, o que você está fazendo. E ele sabe, ele já sabia, por isso ele morreu por você, que um dia você iria se arrepender de verdade e buscar conhecimento, buscar o arrependimento, o perdão e novamente renovar o relacionamento que ele quer ter com você. Então nessa primeira aula, eu preciso que você saia daqui entendendo que o inimigo trabalha dessa forma, recapitulando: tentação, acusação, isolamento. Quando isso começar a acontecer, levanta um sinalzinho, uma bandeirinha vermelha aí no seu subconsciente, na sua mente, para que você possa identificar que é o inimigo trabalhando. E ao invés de se isolar quando você cai, procure ajuda. Não deixe a acusação, as mentiras de Satanás entrarem na tua mente e no teu coração. Você não é imundo, você não é o pior ser humano do mundo e existe esperança para a tua vida. Amém? Fica comigo, até a próxima aula e eu tenho certeza que você já é livre para sempre em nome de Jesus. Eu preciso deixar um versículo, que é um versículo que nós vamos usar em todas as aulas, que é João 8,36. João 8,36 diz que se o Filho do Homem me libertar, ou algumas versões dizem, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Mantenha isso no teu coração, grava na tua mente, no teu coração. João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Toda vez que a tentação vier, que a vontade de se masturbar, assistir um filme pornográfico vier, declare essa palavra. Ao invés de falar vós,
você coloca você. Se Jesus, se o Filho do Homem me libertou, verdadeiramente eu sou liberto. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. São chaves, são palavras, versículos que a gente usa no momento ruim, no momento da tentação. Mas eu encerro por aqui, relembrando que você precisa conhecer o teu inimigo para identificar quando é ele atacando a tua vida. Deus te abençoe. Até a próxima aula.